Você vai vencer a ansiedade com fé e sabedoria. Olá, você está no canal Minuto Reflexão e hoje nós vamos viver um momento de paz, sabedoria e fé. Se você está pronto para ver a ansiedade bater em retirada da sua vida, viver de forma mais plena, mais consciente, com mais luz e caminhar ao lado de Deus todos os dias, você está no lugar certo. Antes de continuarmos, já deixe o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber mais vídeos como esse. Isso é importante para você, porque vai garantir que sempre que você precisar, você terá uma palavra de fé e transformação ao alcance de um clique. E ao fazer isso, você ajuda a criar um espaço cada vez mais forte, onde podemos crescer juntos, afastando toda a negatividade da nossa vida. Eu sei o quanto a ansiedade pode ser debilitante. Parece que ela nos prende, nos impede de viver plenamente, nos faz duvidar das nossas próprias capacidades. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinho nisso. A ansiedade pode sim ser vencida, e isso vai acontecer quando você aplicar fé e sabedoria na sua vida. Quando você se permite aprender a lidar com ela de uma maneira saudável, começando pela mudança da sua mentalidade e pelas suas ações diárias. A primeira coisa que precisamos entender sobre a ansiedade é que ela não é algo que está fora do controle. A ansiedade é uma resposta da mente e do corpo a situações estressantes. Mas com a direção certa, podemos reduzir esse impacto e tomar as rédeas da nossa paz interior. E é isso que vamos explorar hoje. Vamos conversar sobre como vencer a ansiedade com sabedoria, focando na fé, nos princípios de Deus e nas práticas que você pode começar a aplicar imediatamente para ter mais controle sobre sua mente e seu corpo. O primeiro passo para vencer a ansiedade com fé e sabedoria. Olha só, a ansiedade é uma dessas forças que nos pegam desprevenidos. Ela chega devagar, muitas vezes sem aviso, e vai tomando conta de tudo, tornando o cotidiano um campo de batalha mental. De repente, o simples ato de respirar parece difícil, e o mundo ao redor começa a parecer esmagador. Mas eu preciso que você entenda uma coisa importante. A ansiedade, por mais que seja uma sensação real e angustiante, não precisa governar sua vida. E a chave para isso está na mudança da sua percepção, no controle da sua mente e, mais importante ainda, na força que vem da fé. Nós vivemos em um mundo que nos exige muito. As cobranças externas, as expectativas e o medo do futuro podem facilmente fazer com que nossa mente se perca no caos. O problema é que, ao alimentar constantemente nossas ansiedades, ficamos presos nesse ciclo sem fim, onde o medo e a preocupação assumem o controle. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de cortar esse ciclo de uma vez por todas? Uma maneira que começa com um simples, mas poderoso passo: confiar. Confiar em Deus, na sua orientação, na sua palavra e confiar também em você mesmo. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um Deus que não quer que vivamos com medo ou angústia. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4: Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui está o segredo. A oração, a entrega das nossas preocupações a Deus e a prática da gratidão são as ferramentas mais poderosas que temos para liberar a ansiedade. Quando escolhemos confiar, entregando nossas aflições ao Senhor, Ele nos dá a paz que excede toda a compreensão. Essa paz não vem porque tudo ao nosso redor está bem. Ela vem porque sabemos que Deus está no controle, nos guiando e nos sustentando.
A verdadeira mudança começa quando você decide entregar suas ansiedades a Ele. Não como um ato de fraqueza, mas como um ato de fé. A fé que diz: eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu és maior do que qualquer medo ou preocupação. Isso não significa que o caminho será livre de desafios, mas significa que, ao caminhar com Deus, você terá a força necessária para enfrentar qualquer circunstância. Muitas vezes a ansiedade nos envolve de tal maneira que nos sentimos como se estivéssemos presos em um buraco profundo, sem saída. E o pior é que, em muitos casos, ao invés de buscar ajuda, nos fechamos ainda mais. A sensação de estar sobrecarregado nos leva a acreditar que ninguém pode nos entender, que os outros têm mais do que a gente, ou que nossas dificuldades não são dignas de atenção. Isso faz com que nos isolemos, nos afastemos das pessoas, até mesmo dos amigos que se preocupam genuinamente conosco. A ansiedade, ao mesmo tempo em que é um fardo, nos leva a nos tornar reféns dela, criando uma barreira invisível que nos impede de buscar auxílio. Mas o paradoxo é o seguinte: quanto mais a gente se fecha, mais a dor se intensifica. Nossa mente fica ainda mais sobrecarregada e, ao invés de lidar com o problema, acabamos nos afundando nele. E o que acontece então é que a ansiedade vai tomando conta de todos os aspectos da nossa vida. Nossa saúde mental e emocional começa a se deteriorar e a gente começa a se machucar sem perceber. A cada dia que passa sem que busquemos ajuda, mais difícil se torna a saída. Mas tem algo importante que precisa ser dito. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. É um passo de coragem, de sabedoria. A verdade é que ninguém é uma ilha e todos nós precisamos de apoio em algum momento. Se você sente que está preso nesse ciclo, saiba que pedir ajuda pode ser a chave para quebrá-lo. E quando eu digo ajuda, eu não estou falando só de amigos ou familiares. Há profissionais qualificados que podem te ajudar a navegar por esse turbilhão mental. Se você tem condições de buscar um profissional, não hesite. O apoio psicológico e psiquiátrico é fundamental em muitos casos, porque a nossa mente não é apenas uma questão espiritual, mas é física também. E quando a mente está sobrecarregada, ela precisa de um cuidado físico, de uma intervenção qualificada. Agora, se você não tem condições de buscar esse tipo de ajuda, saiba que existe o CVV, Centro de Valorização da Vida, um serviço gratuito que oferece apoio psicológico e psiquiátrico. Você pode acessar o site cvv.org.br ou ligar para o número 188 para receber auxílio que precisa. Não se feche mais, porque há ajuda disponível. A cura começa quando tomamos a decisão de buscar apoio, quando aceitamos que podemos sim ser mais fortes e ter o auxílio necessário para restaurar nossa saúde mental e emocional. A ansiedade pode ser uma presença pesada, um peso invisível que muitas vezes se torna ainda mais difícil de carregar quando é alimentada por situações externas. Às vezes, a gente se pega acreditando que é nossa responsabilidade lidar com tudo, como se tivesse algo de errado conosco por sentir tanto. Mas a realidade é que muitas vezes a ansiedade é uma reação, uma resposta a ambientes, pessoas ou circunstâncias que nos envolvem e que, sem percebermos, começam a afetar nossa saúde mental e emocional. Por exemplo, dentro de um relacionamento conjugal, é possível que a ansiedade surja de situações constantes de tensão ou conflito. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, tentando manter a calma, enquanto dentro de casa as discussões ou atitudes de um cônjuge criam um ambiente onde a paz parece impossível de alcançar? Isso pode ser desgastante, porque
A casa, que deveria ser um lugar de refúgio e descanso, passa a se tornar uma fonte de estresse e insegurança. E a pior parte é que a pessoa que está convivendo com a ansiedade, devido a esses conflitos, não necessariamente sofre de um transtorno de ansiedade, mas passa a vivenciar isso devido ao impacto emocional que essas situações trazem. A cada discussão, a cada palavra mais ríspida, o corpo começa a responder com sintomas que não conseguimos controlar. O estômago fica apertado, a respiração mais curta, a mente começa a rodar em círculos e antes que perceba, a ansiedade tomou conta. O que deveria ser uma conversa para resolver uma situação se transforma em um ciclo vicioso de desgaste emocional. Muitas vezes, não é nem que o cônjuge queira causar isso diretamente, mas sim que a falta de comunicação saudável e a convivência num ambiente tenso se tornam um gatilho para reações automáticas do corpo. Além disso, tem aqueles dias em que, no trabalho, a ansiedade começa a tomar conta. E não é por falta de habilidade ou competência da sua parte. Às vezes são as situações que você não pode controlar, como um colega que começa a pintar uma imagem errada de você, jogando palavras e situações fora de contexto para prejudicar sua reputação. Esses pequenos ataques diários, muitas vezes disfarçados de piadinhas ou de comentários inocentes, começam a corroer sua confiança e a fazer você se questionar constantemente sobre sua posição no trabalho, sobre o que você está fazendo ou deixando de fazer. Isso gera uma pressão invisível que você sente fisicamente a cada reunião, a cada e-mail recebido, a cada olhar de julgamento. É como se você estivesse sendo constantemente testado. E o pior é que, por mais que você tente se manter tranquilo, as situações continuam se repetindo, criando um ciclo de estresse e ansiedade. Aqui, a ansiedade se alimenta de uma insegurança, que cresce à medida que você é constantemente colocado sob suspeita. O impacto disso é profundo, não só no ambiente de trabalho, mas também em sua autoestima. Cada vez que você se vê em uma situação em que precisa se provar, a pressão psicológica só aumenta, tornando-se um ciclo vicioso. Temos as situações em que a ansiedade é gerada pela cobrança externa, seja em uma rede social ou em um ambiente social mais amplo. O mundo parece cada vez mais exigir de nós um padrão de perfeição que não existe. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado tentando corresponder às expectativas dos outros, seja com a aparência, com o sucesso profissional ou com a vida pessoal? As redes sociais, com suas imagens e discursos de perfeição, podem ser um gatilho poderoso para essa ansiedade. Você começa a se comparar com o que vê, e é difícil não sentir que está sempre ficando para trás. Essas comparações se tornam um peso cada vez mais forte sobre os seus ombros. Você sente que está vivendo à sombra de um ideal que não é real, e isso faz com que a ansiedade se aprofunde ainda mais. Não é só sobre o que as outras pessoas pensam de você, é sobre o que você começa a pensar sobre si mesmo quando se coloca em uma posição de comparação constante. Essa ansiedade, alimentada por padrões externos, nos faz questionar nossa própria identidade e o que realmente é importante na vida. Essas três situações, o ambiente tenso no relacionamento, a pressão do ambiente de trabalho e as expectativas externas, são apenas algumas das muitas que podem alimentar a ansiedade de maneiras diferentes. O mais importante é perceber que, muitas vezes, não se trata de uma falha nossa, mas de como estamos sendo impactados por essas circunstâncias. O primeiro passo para lidar com isso é reconhecer que a ansiedade não define quem você é. Ela é apenas uma resposta a algo externo. E com a ajuda certa,
podemos aprender a lidar com ela, seja por meio de apoio psicológico, oração ou criando ambientes mais saudáveis ao nosso redor. Quando falamos sobre enfrentar a ansiedade, é importante lembrar que, por mais que a fé em Deus seja um pilar fundamental em nossa jornada, ela deve caminhar de mãos dadas com ações práticas que fortalecem nossa saúde mental e emocional. Deus nos concede o poder de enfrentarmos os desafios, mas também nos oferece as ferramentas e os meios para lidar com as adversidades de forma saudável. A fé é o combustível que nos mantém firmes, nos dá a força para acreditar que, apesar dos obstáculos, a vitória é possível. Mas não podemos ignorar que, por mais que Deus nos dê sabedoria, precisamos tomar ações práticas para lidar com as situações que desencadeiam nossa ansiedade. O simples fato de orar e pedir a orientação divina já é um grande passo, mas também é necessário que no nosso cotidiano busquemos hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios, momentos de descanso e, se necessário, apoio psicológico. Muitas vezes a ansiedade surge porque estamos sobrecarregados, porque nossa mente está sobrecarregada de pensamentos incessantes. O simples fato de aprender a respirar, de tirar um tempo para si mesmo, de não se cobrar tanto, já pode ser um grande alívio. Deus nos deu a capacidade de agir, de procurar as ferramentas certas para encontrar essa paz. Lembre-se de que Deus está conosco em todos os momentos, mas também está nos guiando para buscarmos a ajuda que precisamos. E a partir de hoje, se você decidir enfrentar a ansiedade com fé, mas também com as armas e ferramentas corretas, então escreva nos comentários: eu serei calmo. Pois essa é a decisão que traz transformação, que traz paz verdadeira em meio ao caos. Até o nosso próximo vídeo.